Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria para nós poder estar aqui, então, nessa casa que já nos sentimos de fato em casa, né? Me sinto muito abraçada, muito acolhida por todos os amigos, alguns já conhecidos e outros que nós vamos conhecer aqui hoje, né? Sintam-se à vontade para me interromper em qualquer momento, para a gente poder discutir aquilo que está sendo dito, sendo estudado, ok? Assim como o Júlio, né, e a Cida já disseram, nós estamos aqui para celebrar essa semana e também nos atentar sobre assuntos importantes, vinculando aí, a nossa tentativa hoje é vincular, então, aquilo que a ciência traz sobre o tema, vinculado ao que a doutrina também nos esclarece ao coração. E hoje nós vamos falar sobre um tema que todos aí, de alguma maneira, já entraram em contato, seja ouvindo falar, no noticiário. Esses dias teve um especial fantástico, né, com o Drauzio Varela, falando a respeito dessa doença, que é a depressão, e tantos outros amigos que, se não nós, inclusive, não já adoecemos devido, né, a esse transtorno. E aí a gente vai tentar entender, afinal, a diferença um pouco, né, do que é a depressão, o que se chama de loucura. O Júlio deu esse desafio para nós aqui hoje. A diferença disso para angústia, melancolia, tudo isso é a mesma coisa, está tudo dentro do mesmo pacote? Como é que eu vou diferenciar isso? Então, o nosso desafio hoje é esse, e a gente divide com todos aí, então, a compilação de estudos que nós fizemos, tanto da parte da área da psiquiatria, quanto também de aspectos doutrinários, ok? Bom, e quando a gente pensa sobre isso, é impossível não lembrar dos casos de tantas pessoas que às vezes nos buscam, né, no consultório, em busca de ajuda, de auxílio, para entender o que se passa. E eu trago aqui um caso para a gente começar a pensar juntos, de uma paciente uma vez que me procurou, e ela dizia o seguinte, e me chamava a atenção essa fala, né? Dizia a seguinte forma: doutora, eu sempre tive uma vida muito boa, eu tive pais maravilhosos, meu pai e minha mãe, eu só de lembrar da presença deles na minha vida, eu me emociono do tanto que foram bons pais. Eu tenho uma religião que me conforta. No caso dessa paciente, ela era evangélica, bem assídua na igreja, e tinha, obrigada, querida, e tinha um grande respeito pela religião, e era realmente frequentadora da igreja. Ela tinha tido, né, porque na época ela era viúva, um marido maravilhoso. Olha, exatamente, eu tinha um marido maravilhoso. Tudo bem que Deus levou, né, com as palavras dela, mas eu tenho uma vida que eu não posso dizer para a senhora que é algo ruim. Eu tenho condição financeira, não tem problema financeiro, mas eu não consigo me sentir feliz. Eu não me sinto bem. E eu me sinto culpada por isso. Eu sinto culpa de não estar bem, sendo que a minha vida é muito boa. Eu não tenho motivo algum que justifica a tristeza que eu sinto constantemente na minha vida, o desânimo, a falta de energia, esse aperto que eu tenho aqui no peito. Eu não tenho motivo algum para sentir isso. Minha vida é ótima. E por ser ótima é que eu me sinto mais culpada ainda de sentir isso. Eu não queria estar sentindo isso. Eu queria estar grata, feliz, satisfeita, mas eu não consigo ter essa sensação de bem-estar na minha vida. E é por isso que eu estou aqui. E aí, bom, obviamente essa paciente, depois a gente descartar qualquer outra causa, nós entendemos, né, e hoje todos nós vamos entender que ela tinha um quadro depressivo. E às vezes nos leva à falsa ideia, gente, de que alguma coisa tem que estar muito ruim para você estar deprimido.
Ah, mas ele não tem motivo para estar assim. Isso aí é falta de enxada. Dá uma roça para ele capinar, que você vai ver que ele vai melhorar rapidinho. Não vai, porque ele não vai ter energia para capinar a roça. Ele não vai conseguir fazer isso. Ah, mas peraí, eu tenho um monte assim de roupa para passar, ó. Você vai ver que é só dar para ela passar essa roupa, que ela vai se sentir otimamente bem, né? Mas você vai refletir mais? Tem projeção. Sim. Então, muitos... Alguém já escutou isso que eu estou falando aqui? Já. Sim. Falta o que fazer. Que é isso? É um tanque para lavar, né? Na minha época eu não tinha depressão, não. Na minha época a gente fazia as coisas. Meus irmãos, muitos morreram mais cedo por causa de depressão e não sabiam que tinham isso. Muitos se mataram, porque às vezes a depressão pode levar ao suicídio, e as ideias de suicídio faz parte da doença. Muitos se mataram e antigamente, pelo tabu que existia, davam outros motivos de morte. Ah, ele morreu de desgosto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Sim. Ele teve um ataque cardíaco. E outras mortes que nem são comentadas, porque as pessoas... Morreu de tristeza, morreu de infelicidade. E às vezes a gente não dava realmente o nome dos bois, né? Mas, de fato, a depressão sempre existiu. Inclusive, tem uma passagem, para quem gosta de história, que um dos pais da medicina, né? O grego, que descrevia as doenças, ele descrevia a doença do humor negro. Ele não dava o nome de depressão, mas ele dizia a doença do humor negro. E isso há milênios atrás. Então, a depressão é uma doença que sempre existiu, mas que hoje a gente consegue olhar para ela, encará-la como um transtorno de fato, um conflito que necessita de cuidado, de específico, né, que nós vamos entender aqui hoje. Mas, Gabriela, peraí, mas você está falando tudo isso? Como é que vincula isso aí com ciência, com espiritismo? Bom, primeiro a gente tem que entender que a doutrina espírita ela é uma ciência, não é? Não estou dizendo nenhuma novidade. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é religião que nos religa, né, a Deus novamente, mas também é uma ciência. E isso está lá na Gênesis. O próprio Kardec coloca, caminhando de par com o progresso. O espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele vai aceitar. Então o espiritismo é uma ciência que caminha, né? É dinâmico com as descobertas científicas que nós estamos tendo. Para a gente entender isso melhor, o espiritismo seria então uma ponte que une a ciência à religião. E por que é importante a gente entender isso? Bom, para a gente primeiramente começar a ver que todos os fatos estudados pelo espiritismo, inclusive livros de André Luiz, né, os próprios livros de Kardec dentro do Pentateuco, que já diziam ali da criação da Terra, várias outras leis naturais, que hoje os físicos estão descobrindo, já havia sido descrito às vezes pelos espíritos, dentro lá do nosso Pentateuco, e que hoje, de maneira própria para cada ciência, se comprova aquilo que foi dito, né? Todos os fatos estudados pelo espiritismo repousam nas leis naturais, de maneira alguma entrando em choque com os processos de investigação realizados pela ciência. Por que é importante a gente saber disso? Afinal de contas, então, o que a ciência hoje sabe sobre a depressão? O que é a depressão? Se eu estou deprimida nesse momento, o que está acontecendo com o meu corpo? Alguma coisa está acontecendo. A depressão é doença da onde, gente? Deixa eu ver. Da alma? Tudo bem. Mas que mais? Aonde no corpo está doente? No cérebro. Cérebro. Tudo bem.
Quem mais? A mente. A mente. A mente está onde? Também não. Vou apertar vocês hoje. Onde mais? Tudo. Coração. Tudo. Nós vamos ver e nós vamos provar aqui por A mais B que a depressão é uma doença que atinge o corpo inteiro. Nós vamos entender isso bem. O cérebro é o órgão que manifesta muitas vezes alguns sintomas, mas o nosso corpo inteiro está alterado. Nós vamos entender isso aqui agora. Bom, afinal de contas, o que a ciência sabe hoje? Nós sabemos, pode passar para nós, que a depressão é uma doença caracterizada por, vamos ver se vocês reconhecem alguém, ou nós que já passamos por essa doença, se enquadram nessas características. Rebaixamento do humor, nada tem muita graça, tem desanimado, anedonia, falta de prazer. Antes eu gostava de costurar, tricotar, tomar café com as amigas, né? Sair, jogar bola, gostava de viajar. Hoje em dia, me deixa quieto no meu canto, que eu não estou muito afim. Mas você gosta? Gostava. Agora eu não quero mais, não tenho mais prazer de fazer as coisas. Lentidão psicomotora, a pessoa fica mais lenta, mais devagar para pensar, para falar. Por isso que muitas vezes alguém chega assim, alguém da depressão, vamos, acorda, vai! E a pessoa está assim, quero, tô afim. E realmente existe uma lentidão psíquica e uma lentidão motora. Alteração do sono e do apetite é o que muitas vezes leva ao médico, tá? Então, às vezes, noites e noites e noites sem dormir, só para a gente ter uma noção, uma noite que a gente fica sem dormir, reduz em 70% a nossa capacidade de resolver problemas. Qualquer problema. Seja um problema do trabalho, seja o marido que está difícil, seja a esposa que é mais complicada, seja um problema com os filhos, qualquer problema. Uma noite sem dormir. Aí você vai somando as noites, você faz uma conta rápida aí. Alteração do apetite. Se alguns pacientes eles comem mais e ganham peso, outros pacientes não querem comer. Não dá apetite, né? Não dá apetite. Não dá apetite, não quero comer, emagrece, né? Emagrece muito e muito rápido às vezes. E aí começa a afetar o quê? O desempenho nas suas funções sociais, familiares, escolares, ocupacionais. Da criança no adolescente, muitas vezes a gente percebe o desempenho das notas começa a cair, isolamento social. O adolescente geralmente quer isolar dos pais, né? Dos pais tudo bem, é normal. Mas isolar dos amigos, aí a gente começa a questionar, né? Então, para cada fase e idade da vida, às vezes a depressão vai se apresentar de uma forma diferente. No homem, por exemplo, o homem às vezes, a nossa sociedade, né, um pouco machista, um pouco, né, gente? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Como a nossa sociedade machista, muitas vezes, ao homem não é permitido estar triste. Não é permitido chorar. Não é isso? Se o menino está chorando quando é criança, o que ele escuta? Não, rapaz, você é homem. Você é um saco de batata. Menino não chora, anda. Ué, o que é isso? Ao homem não é permitido chorar, não é permitido estar triste. Ele tem que dar conta. Não interessa o que ele está vivendo no íntimo dele, dá conta, rapaz. Homem é assim. Então a nossa sociedade machista inibe o homem de fato de se manifestar, de falar do sentimento. E às vezes ele expressa de outra forma, com irritação. Então às vezes ele não consegue manifestar aquela tristeza, mas ele está extremamente nervoso, irritado, bravo com tudo. E aí você fala, gente do céu, esse homem vai explodir. Vai, em algum momento pode explodir. Bom, e aí você começa a afetar suas relações dentro de casa, no seu trabalho, né? Você geralmente faz tantas horas no seu trabalho, você começa a reduzir porque não consegue mais. O raciocínio fica comprometido com o talento. Eu tinha uma paciente que ela começou a errar a conta na calculadora. Ela falou assim, gente,
tem alguma coisa errada comigo. Conta na calculadora. Ele ia somar 2 mais 2, depois 2, perdi ali 2 mais 3. Eu falei assim, doutor, eu estou fazendo vezes 1 na calculadora. Eu falei, não, realmente, nós precisamos rever isso daí, né? Porque ela estava tão lenta, não prestando atenção no que ela estava fazendo, que ela, automático. E aí ela não percebia que ela estava desfazendo. Bom, então, esses sintomas agora, são sintomas que... sobre os sintomas. Às vezes eles manifestam individualmente, ou mesmo um ou mais, mas quanto tempo o alarme deveria soar? Ótimo. Dentro do DSM-5, Júlio, que é o manual de diagnóstico, esse manual estatístico das doenças mentais do mundo, tá? É do mundo. Aquilo lá tem que perdurar pelo menos 2 semanas. Então, porque muitas vezes nós temos algumas reações frente a contextos que justificam aquilo. Por exemplo, eu acabei de perder a minha mãe. Minha mãe faleceu. Lógico que eu estou triste, não estou afim de ficar batendo papo de repente, quero ficar um pouquinho mais reclusa, estou vivendo meu luto, ok? Então tem um contexto que justifica aquilo. Mas aí passa 1, 2 semanas, 3, como eu já tive casos de 1 ano que a pessoa estava vivendo aquele luto, e provavelmente começou assim um quadro de luto, que desenvolveu um quadro depressivo depois, né? Então, geralmente se aguarda 2 semanas para a gente entender que é um quadro depressivo de fato. E existem outras condições clínicas que também podem estar alteradas, né? Um hipotireoidismo, por exemplo, podem dar sintomas depressivos. Algumas medicações, como corticoides, por exemplo, que são muito comuns em vários quadros de doença, também podem simular sintomas depressivos. Então aí você tem que fazer uma consulta mesmo para avaliar se de fato aquilo lá é um episódio depressivo ou se tem alguma outra coisa que justifica aquilo. Ok? Sim. Bom, e aí vocês vão dizer assim, mas e a ansiedade, né? A ansiedade, ela acompanha a depressão? Eu vou dizer para vocês que quase 70% dos casos tem sintomas ansiosos junto com a depressão. E aí a ansiedade, né, nós vamos entender como uma inquietude, uma preocupação constante. Minha cabeça, eu escuto muito assim, minha cabeça não para de funcionar. Eu quero que minha cabeça, vamos dizer assim, cala a boca. Eu quero calar a boca da minha cabeça não para. Ela se preocupa mentalmente com pensamentos que tem uma velocidade que eu não consigo. E aí eu vou dormir e fico, e aquilo não sai. E aí podem vir ideias sim de morte, de suicídio. Eu inclusive tenho colegas médicos que adoeceram, tiveram episódios depressivos, e aí, como eram médicos, tinham cuidado de pacientes assim, né? E chegavam e falavam assim, gente, eu não tinha noção quando eu atendia as pessoas, o que é isso que eu estou sentindo? Esses pensamentos de querer morrer, de suicídio, que às vezes é diferente, né? O pensamento de morte, às vezes, fala assim, eu queria tanto sumir, eu queria tanto assim sair andando, e de repente, sumir. Como se fosse mágico isso, né? Ou então, se Deus pudesse me levar agora, eu queria. Se eu pudesse escolher o momento, seria agora. E aí é diferente da ideia de suicídio, que é a ideia de eu me matar, tá? Recentemente, nós internamos um paciente que ele buscou ajuda, inclusive, por causa disso. Ele já tinha feito lá toda uma programação, estava prestes a fazer, e esse é algo muito letal. E essa é uma diferença, tá, gente? Entre suicídios em homens e mulheres. Os homens tentam menos, as mulheres tentam mais. Mas os homens conseguem mais porque eles são mais letais. Quando eles tentam de maneira mais agressiva, mais invasiva. Né? Violenta, né? Mais violenta, né? As mulheres tentam mais com métodos geralmente menos graves, vamos dizer assim. Mas toda tentativa é grave nesse sentido. Bom, e aí às vezes tem uma ausência de ambiente íntimo, até para rezar, para pedir, né? Como se uma nuvem negra percorresse a sua mente. Bom, como é que está distribuída essa doença hoje na nossa população? Só para a
durante a vida vai ter um episódio depressivo. Gente, isso é muito. Pensa comigo aqui. Se tivesse 100 pessoas aqui, 15 teriam depressão alguma vez na vida. Não é muito? É muito. Em termos estatísticos, é bastante. Só que quando a gente avalia só o grupo das mulheres, esse número aumenta. 25%. Eu questiono um pouquinho isso, gente, porque a mulher vai mais ao médico, geralmente, né? Um dos motivos que a gente falou aqui. Inclusive, às vezes, quando o marido vai, a mulher vai junto para falar por ele. Mas o paciente é ele, né? Isso. E aí, eu já perguntei, já teve essa situação. O que o senhor está sentindo? Ela te explica, doutor, ela te explica melhor. Ué, mas não é o senhor que está sentindo? Não, mas ela fala melhor. Então tem a dificuldade, às vezes, de expressar aquilo, né? Nesse momento, nesse atual momento, se a gente fosse parar o tempo e avaliar agora, 5% dos homens e 9% das mulheres estão deprimidos. E a média de idade que se tem depressão, a média é de 40 anos. Ok? Isso só para a gente ter uma noção de como é que essa doença ela afeta. E a preocupação hoje, até em termos de trabalho, qual que está sendo? A depressão é uma doença que incapacita. Pensa, para tudo na sua vida, tudo que você vai fazer, você precisa de raciocínio, você precisa de energia. Eu costumo dizer que a depressão é uma doença tão cruel que ela vai na raiz sua, na sua raiz, e corta a raiz. Por quê? É o seu desejo. O desejo de tudo. Para tudo que você precisa fazer, acontecer, viver, você precisa de desejo. Eu quero construir uma família, então você tem que ter um desejo. Eu quero trabalhar todos os dias, você tem que ter um desejo. A depressão afeta o desejo de tudo, muitas vezes, ok? Então, ela já é a quarta maior causa de afastamento do trabalho hoje em dia, né? E a previdência está complicada. O problema é que essa doença, muitas vezes, o tratamento ele não é adequado. Em que sentido? Quando a gente começa o tratamento para o episódio depressivo, muitas vezes o tratamento medicamentoso, eu digo, tá? Porque tem tratamento, depressão leve, por exemplo, você pode tratar com psicoterapia, psicólogo, etc. Tá? Mas de moderado a grave não tem jeito, a gente tem que entrar com medicação. E aí o que acontece? O que a gente faz quando a gente melhora? Mas na hora, não é? A gente tem essa tendência. Antibiótico. Pensa em outra situação. Garganta sarou. O médico te passou 7 dias de antibiótico. No 4º dia você já está, 0 bala. O que você faz? Para. Não continuar tomando isso não. Esse negócio aqui está dando diarreia, vou parar. E realmente, se a gente faz isso com antibiótico que dura 7 dias, imagina quando eu proponho um tratamento que às vezes vai durar 1 ano, 2 anos. A maioria das pessoas, e eu não estou aqui julgando ou dizendo isso, mas eu estou dizendo uma característica nossa, é assim que nós funcionamos assim. Nós largamos. Recentemente eu tive uma colega médica em acompanhamento que largou mais cedo as medicações, mesmo sabendo. Diga. Eu tive que começou agora esse ano, ele estudou, ele tinha 62 anos. Ele também tinha um processo de depressão, aí ele estava fazendo tratamento igual você falou, ele tomou a medicação, aí ele estava bom. Ficou bom? Aí parou a medicação. Então, essa é uma preocupação nossa. Essa é uma preocupação nossa. Por quê? Quando você fica bem, aí você tem que manter o remédio, né? Nesses quadros que tem indicação, tá bom, gente? Né? Com orientação. Porque senão a doença, quando você para de tomar o remédio e ela volta, ela aparece de novo, é uma recidiva, né? Aí às vezes vem pior, mais grave, né? E aí é mais difícil o tratamento, mais complicado, mais moroso, até sair daquele quadro. E aí, o que a gente percebe? Que fica recorrente. Vai e volta. Aí o pessoal fala assim, esse trem não sara. Esse trem não sara. Às vezes o trem não sara, porque a gente não fez o tratamento adequado.
E aí vai e volta, certo? Inclusive 60% dos pacientes vão ter um segundo episódio, vão ter novamente a doença, então acaba que se cronifica. Não, essa pessoa não vai tomar remédio pro resto da vida, não é isso, mas ela minimamente tem que fazer aquele período que foi indicado. E é muito difícil daqueles que seguem à risca essa orientação. 12% não vão ter episódio nunca mais na vida. Vão tomar a medicação, vão fazer o tratamento certinho, ó, tchau, depressão. Nunca mais vai ter, certo? Mas o que é a grande questão? A maioria não procura atendimento especializado, começa a ter prejuízo atrás de prejuízo, e às vezes quando a coisa está muito ruim mesmo, quando não tem mais jeito, aí procura médico, procura especialista, procura um psiquiatra. E a minha experiência às vezes é o seguinte, eu tenho pacientes que vão neurologista, cardiologista, dermatologista, porque aí começa a aparecer até lesão de pele, isso, aquilo, isso. Aí até fala assim, gente, realmente. E ele vai, em todos os médicos que escutam, você tem que procurar um psiquiatra, Aí no quinto, sexto, ele fala assim, agora eu vou nesse negócio, tem que ir lá, não tem jeito. E aí às vezes demoram, né, para procurar atendimento, vai se cronificando, ficando mais grave alguns sintomas. Aí você acha que isso ainda é um preconceito com relação à psiquiatria? Ótimo. Sim, porque antigamente eu psiquiatra, eu sou doido. Não é assim? Né? Não, psiquiatra é tudo doido, vou lá não, ué. Mais doido que eu, gente, pelo amor de Deus. Antigamente a gente ouvia muito isso, hoje isso está muito menos, mas ainda se tem esse estigma, né? Tem o estigma de estar deprimido, às vezes alguns colegas até pedem isso, olha, não coloca no relatório que eu tenho isso, se eu chegar no trabalho e falar que eu estou tratando para depressão, eu vou sofrer bullying e preconceito dos meus colegas, né? Da minha família que não sabe o que é isso, não sabe o que eu estou vivendo, etc. Então, existe um preconceito tanto com o especialista quanto com a doença em si, né? E que eu acho que agora está sendo desconstruído pelo efeito de massa que a mídia tem feito, entre outros, né, de orientação de estudo, grupo de estudo, inclusive como esse que a gente está fazendo. O que acontece no corpo? Eu perguntei, a Malu falou, cérebro, outros falaram, coração. Vamos entender o que acontece no corpo da gente, para a gente entender por que vem aparecer esses sintomas. Uma das coisas que acontece é isso aqui. Gente, esse desenho representa 2 neurônios, que são 2 células nervosas no nosso cérebro, certo? Então aqui eu tenho um neurônio e aqui outro neurônio. O espaço entre os 2 neurônios, esse espaço aqui, se chama fenda sináptica, sinapse. Para que eu estou falando isso para vocês? É na sinapse que são enviados mensageiros químicos, neurotransmissores, que enviam uma mensagem, né, um impulso nervoso que leva até regiões do cérebro que vão interpretar essa mensagem, tá bem? O que acontece? Muitos mensageiros, aqui como serotonina, noradrenalina, dopamina, são monoaminas, tá? Substâncias químicas que levam essa mensagem. Na depressão, hoje se sabe que muitas desses neurotransmissores, ou até os próprios transportadores desses neurotransmissores estão diminuídos. Alguns quase ali ausentes naquilo que tinham que cumprir, ok? Então, se eu tinha que ter ali tanto serotonina para mandar a mensagem de bem-estar, de tranquilidade, eu comi, estou satisfeita, não preciso comer mais, essas mensagens para o cérebro, quando falta isso, falta a mensagem, falta a sensação de bem-estar. Vem, então, muitas vezes, a sensação de insatisfação, de tristeza, de vazio, de angústia, de apego, que nós vamos comentar agora mesmo, ok? Então, essas são as principais neuraminas que estão envolvidas dentro do episódio depressivo.
Outras áreas cerebrais, a gente tem exames de imagem hoje, por exemplo, ressonância funcional. O que é isso? É uma ressonância que a gente faz no cérebro e a gente percebe onde tem mais ou menos circulação sanguínea. Isso nos conta algumas coisas. O córtex pré-frontal esquerdo, que é essa região aqui, ó, do nosso cérebro, ele é responsável, por exemplo, pelas funções executivas. O que é isso? Organização, enumeração, planejamento, execução de qualquer coisa. Vamos pensar no seu quarto. Pensa no seu quarto. Vamos arrumar o quarto. Por onde que eu vou primeiro? Eu acho que eu vou naquele cantinho ali, vou botar os sapatos ali. E depois? Vou botar as roupas aqui. Depois eu vou arrumar a cama. Então eu estou na minha mente enumerando, organizando, planejando para depois eu fazer, executar. Executivo. Então, as funções executivas são atribuídas muitas vezes ao córtex pré-frontal. E olha o que está acontecendo na depressão. Existe um menor fluxo sanguíneo nessa área. Então, a gente percebe que aquela falta de vontade, aquela desorganização, aquela coisa que não está saindo do lugar, não é meramente uma falta de força de vontade. Ou simplesmente porque a pessoa está fazendo corpo mole. De fato, existem estruturas alteradas que justificam muitas vezes esses sintomas. Outra região que também está alterada, essa minhoquinha aqui, dentro do cérebro, chama hipocampo. O hipocampo é uma região cerebral, né? Inclusive dentro do sistema límbico, que a gente coloca que é o sistema das emoções, com grande responsabilidade na memória. E olha o que está acontecendo na depressão. O hipocampo está com volume reduzido. Então a memória na depressão está alterada. Eu não consigo guardar mais as coisas. Eu estudo, leio, a coisa não fixa mais. E aí a gente entende por quê. E uma outra região, que é a amígdala. Essa não é a amígdala da nossa boca não, tá, gente? Eu gosto de frisar isso. Nós temos a amígdala da boca, mas temos uma amígdala cerebral. Essa amígdala, que está bem próxima do hipocampo, ela está aumentada. Qual que é a função dela? A função dela é dar medo na gente, deixar a gente inseguro, ok? Ansioso. Na depressão ela está aumentada. Então o medo fica maior, a insegurança também. Todos esses sintomas negativos, essas emoções negativas, de alguma maneira eles estão aumentadas, ok? Quando eu digo aumentadas, mais do que o seu normal, porque é normal que a gente se sinta ansioso, é normal que você fique inseguro às vezes, é normal que você tenha medo, é até protetivo, né? Você não pode ir lá enfiar a mão no fogo, você tem que ter um pouquinho de medo. Mas na depressão é algo desproporcional, é grande a coisa. E aí vai te limitando a fazer coisas que de repente você tinha que fazer, ok? Bom, entre essas alterações, existem tantas outras, que eu vou até passar um pouco mais rápido pelo nosso tempo, senão não vai dar tempo da gente discutir tudo que eu trouxe para discutir. Mas existem outras áreas, como o núcleo accumbens, o locus ceruleus, os núcleos dorsais da RAF, todas essas regiões que eu estou dizendo, são regiões que produzem as monoaminas, serotonina, dopamina, ok? Estão alteradas de maneira geral, provocando alterações nas produções de neurotransmissores, ok? Baseado no que eu estou dizendo, gente, quando eu perguntei aonde que está alterada a depressão, se lá nos meus 2 neurônios que a gente viu aqui, está afetado a transmissão do impulso nervoso, e os neurônios comandam, de maneira geral, tudo na nossa vida, tudo, ok? A produção do seu hormônio, o GH, o hormônio do crescimento, à noite das crianças, por isso que eles têm que dormir à noite, né? Quem vai comandar são os nossos impulsos nervosos. A produção de outros
hormônios da tireoide, adrenal, de gônadas sexuais, tudo isso, os nossos neurônios que controlam. Se o impulso está alterado, várias áreas do cérebro responsáveis pelo nosso sistema imune, endócrino, cardiovascular, músculo esquelético, sono, apetite, etc., vão estar alterados também. Concorda comigo? Com certeza. Então, quando eu pergunto onde que a depressão está? Na alma, muito bem. E no corpo? Tudo. No corpo inteiro. Inclusive, só para a gente saber, uma curiosidade, o paciente que tem diabetes, inclusive diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 que usa insulina, quando ele está com depressão, essa diabetes não controla nem de jeito nenhum. Eu já tive essa experiência, viu? Mas por quê, né? O sistema endócrino está alterado. E quem é hipertenso, a pressão fica sempre lá no topo. Troca antidepressiva, associa, toma 5 remédios diferentes, essa pressão arterial não controla. Quem tem tendência a ter infarto, infarta mais com a depressão. Então, se a gente for parar para pensar, você tem que tratar a depressão, inclusive para tratar de outras doenças. O sistema imunológico, responsável pela nossa proteção, produção de anticorpos, está alterado. Quer ver um pequeno exemplo disso? Quando você está estressado, nervoso, vamos imaginar todo mundo que vai entrar um leão aqui por essa porta. Como é que será que nós vamos comportar, né? Gatinho, gracinha, né? Não fica todo mundo na janela, né? Toda essa parede. Quebra isso aqui, sai quebrando o computador, sai tudo. Porque a gente precisa fugir de uma ameaça iminente, que é o leão aqui. Só que às vezes não tem leão e eu reajo como se tivesse. E eu fico numa situação de luta ou fuga. Como se um leão tivesse para me comer a qualquer momento. E aí você fala, fulano, mas por que você está assim? Calma, está tudo bem, precisando de tempestade em copo d'água. E realmente, às vezes, eu estou exacerbado dos meus sintomas. De irritabilidade, de frustração, de outras coisas. Medo, né? De medo, de segurança. A amígdala, né? Tá bem aumentada. O que a gente percebe? Quando vem o estresse, o nosso cortisol, que é um hormônio produzido pelas nossas glândulas adrenais, ele sobe. O cortisol subindo, o cortisol, ele parece com um remedinho que alguém aqui já deve ter tomado, que chama corticoide. Já ouviram falar? Vocês sabem o que o corticoide faz com a nossa imunidade? Baixa a imunidade. Abaixa a imunidade. O corticoide abaixa a imunidade. O cortisol, quando está elevado no nosso corpo, faz a mesma coisa. Quando o cortisol sobe, a nossa imunidade, quer dizer, quando eu estou estressado, nervoso, irritado, bravo pra caramba, o tempo todo, meu cortisol o tempo todo está elevado. E a minha imunidade está, aí eu fico doente o tempo todo. Aquela gripe que ninguém pega, eu pego. Um resfriado, uma pneumonia, um outro quadro disso, daquilo, toda hora eu estou doente. Nossa, fulano é fraquinho demais, é lá toda hora eu pego doença. A imunidade fica baixa. Cortisol aumentado, nossa imunidade fica baixa. E aí, a gente percebe então, como muitas vezes nosso sistema imunológico também está alterado. Gente, mas se é uma doença, inclusive ligada ao corpo, será que, eu já ouvi essa pergunta, tem influência genética? Bom, os estudos mostram que categoricamente, sim, tem influência genética. Só para vocês terem uma ideia. Eu disse lá no comecinho, da população hoje, a prevalência da doença é de 15%, não foi isso que eu disse? Entre gêmeos monozigóticos com o mesmo DNA, aumenta para 40%, 50%. Tem muita coisa. Quer dizer, se eu tenho uma gêmea igualzinha, idêntica, se eu tiver depressão, ela tem 50% de chance de ter também. Do tanto que tem uma característica genética importante, ok? Isso de maneira geral para várias doenças mentais, mas a depressão é em especial.
especial. Pode passar. Existem, inclusive, estudos mostrando alterações nos genes ligados à produção dos transportadores de serotonina, que é o que a gente viu. Quer dizer, se o transportador está alterado, essa serotonina não vai ser transportada direito. Pronto, mais uma característica genética também da depressão. Bom, pode passar que isso aqui é um detalhezinho. Inclusive, o comportamento suicida mostra também uma característica genética. Não é à toa que às vezes o médico vai te perguntar, né? Se você for lá o especialista, se tem pensamento suicida, se tem suicídio na família. Tio, vó, avô, pai, mãe, às vezes a pessoa não sabe, né? Tudo bem. Mas quando a gente sabe, é importante ligar a anteninha, porque o comportamento suicida também tem herança genética. Ok? Mas às vezes pode falar assim, mas não, Gabriela, então tá lascado. Lascou. Não é? Mãe, peraí. Se minha mãe teve, minha avó teve, então o que sobra pra mim? Eu tô vindo herdando toda a história dos meus ancestrais, que tem tudo isso daí. Né? Agora eu não sei o que eu faço. Bom, gente, para nossa alegria, existe o que hoje nós sabemos de epigenética. O que é isso? A epigenética mostra que, independente dos genes que eu tenho, o meio que eu vivo, as escolhas que eu faço, as vivências que eu tenho, são capazes de alterar a manifestação desses genes. Olha que coisa fantástica. Eu posso ter o gene, mas ele pode ser manifesto ou não, dependendo do que eu cultivo, do que eu vivo, daquilo que eu faço. Gente, isso é ou não é livre-arbítrio? Opa! É, não é? Então quer dizer, quando você pode ter tido a bisavó com câncer de mama, a avó com câncer de mama, a mãe com câncer de mama, você vai ter câncer de mama? Não sei, essa é a resposta. Você tem grande chance de ter? Tem demais. Se eu fosse o seu, não fumava, não ficava sedentário e se protegia de outras formas. Mas não é 100% certeza que você vai ter. Você pode ter o gene do câncer de mama, mas se ele vai ser manifesto ou não, depende disso. Depende do seu comportamento, depende de um monte de coisas. A depressão é a mesma coisa, ok? Estão aí mostrando tanto que Deus é bom, que pode ter até uma herança, mas a gente que escolhe. Diga. Eu estava guardando esse tipo de pergunta mais para o final, mas como você falou, Perfeito. eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós sabemos, né, dentro do doutrina espírita, que o nosso pensamento ele é o gerador de energia. Perfeito. Se eu ficar assim, eu estou deprimida, comigo não vai dar certo. Lógico que a minha tendência é piorar, de mal a pior. Mas aí a gente encontra uma pessoa que não tem conhecimento espírita e sabe que ela está com a depressão, mas gente, vamos lá no centro, você ouvir. Tem possibilidade da pessoa que está com depressão, ela já está com depressão, a partir do momento que ela começa a ouvir, ela consegue cura ou melhora sem uso de remédio? Ótima pergunta. Seu nome? Marli. Marli, casos leves, mesmo que ele não vá ao centro, que ele de repente encontre outras alternativas, porque nem todo mundo vai topar vir ao centro, né? Nem todo mundo vai topar ir para uma igreja ou para outras instituições religiosas que promovem de repente bons pensamentos, boas emoções. Mas casos leves, a gente não indica medicação, porque medicação e terapia têm o mesmo nível de evidência. Casos leves, moderado a grave, Marli, não tem jeito. Esses vão precisar de medicação. Forma como se fosse um clichê mental, um mantra que fica se repetindo na cabeça da pessoa e ela não consegue, fica um looping, que ela não consegue sair daquilo. É quase que delirante, certo? Delirante, eu digo, fora da realidade, ele não consegue sair daquilo sozinho, muitas vezes. E a medicação é o que vai dar, às vezes, um empurrão para ele ir ao centro, para ele fazer atividade física,
para ir fazer terapia, ok? Então, quadros moderados a graves, hoje se tem evidência que dificilmente, posso dizer para vocês, que melhor que sem remédio. Casos leves, sim, vão cuidar de outras formas e aquilo vai se tratar espontaneamente, né? De acordo com aquilo que a pessoa fizer. Uma pessoa que já tem a possibilidade de não dorme mais, já é considerada uma depressão média e grave, então. Ó, tem casos leves que tem insônia também. Mas aí às vezes a gente vai optar, de repente vai tratar só a insônia naquele momento, para a pessoa voltar a dormir e conseguir funcionar no outro dia. Mas geralmente quando afeta o sono, ele começa a ter tantos outros prejuízos, que aí sim, aí já vai de repente para um moderado a grave, tá bem? É considerado. É, não é um critério definidor, mas que colabora, corrobora, né, para uma maior gravidade, quando afeta o sono, certo? Gente, então o que a gente tem que ter essa noção? Porque senão falar assim, a Gabriela falou lá que é determinado geneticamente, ó, então não tem mais nada para fazer, né? Bom, então epigenética desconstrói esse discurso por completo, tá ok? Bom, afinal de contas então, o que acontece no nosso corpo para eu ter depressão? Só tudo isso aqui, só tudo. Alterações da metilação gênica, a sua genética, fatores ambientais, traumas, diminuição do fator neurotrófico cerebral, alterações de neurotransmissores, diminuição da função de múltiplas áreas cerebrais. Aí depois que você junta tudo isso no pacote, baixa o indicador, você vai ter como resultado isso daqui. Brincadeiras à parte, realmente é muito complexo. É multifatorial. Não é só porque ele separou que ele ficou mal, ficou deprimido, né? Teve um caso rapidinho de contar para vocês. Um paciente uma vez, eu acho que eu já até contei esse caso aqui, mas eu acho tão legal esse caso que eu gosto de contar. O paciente era um homem e de uns 40 e quase 50, e a vida inteira ele teve um sonho de divorciar da esposa. Ele queria separar, por mais que né, era a melhor coisa que ele imaginava na vida era separar da esposa. O que aconteceu? A esposa foi lá e pediu o divórcio. Arrasou com ele. Acabou com ele. Ele que queria pedir o divórcio, né? Ele imaginava ele indo lá, falando isso, aquilo, aquilo. E de fato, depois que a esposa pediu o divórcio, ele não dormia mais. Ele não comia mais, estou falando sério, né? A ponto ele teve que buscar ajuda. O quadro dele não era um quadro depressivo, mas ele tinha sintomas depressivos? Tinha, mas ele não tinha uma depressão, né? Ele tinha uma dor de outra coisa, né? Mas esse paciente buscou ajuda, buscou terapia, ele tinha conflitos dentro dele, é claro, né? Mas ele tinha uma insônia, etc., causados por o quê? Por um fator ambiental, que foi no caso, foi o divórcio dele, que ele não estava esperando. Não foi o divórcio que ele sonhou, foi o divórcio que ele não estava esperando. Entende o que eu estou dizendo? Frustrou, então, né? Ele frustrou, né? Isso. Foi uma frustração e de não imaginar que a esposa também estava descontente, né? Também, ele também estava satisfeito, mas ela também estava também, nesse caso. Bom, então quando eu falo que é multifatorial, só que tem mais coisa que eu não pus aqui, gente. Tem mais coisa que eu não pus aqui. E nós vamos rapidamente colocar, quer ver? Antes da gente chegar lá, eu pergunto para vocês, então, a depressão é uma doença mental. Doença mental é a mesma coisa que loucura? Quando ele citou aí, não vou no psiquiatra, que coisa de doido, né? De louco. O que é loucura, então? Não. Já que essa é a nossa discussão. Sair da realidade. Sair da realidade. Isso. Quando eu já não tenho mais noção do que é real e do que não é. Certo? Do que é e do que não é. Essa voz que eu estou ouvindo aqui do meu lado, não estou ouvindo, tá, gente? Essa voz que eu estou ouvindo aqui do meu lado, é de alguém ou não é de alguém? Depende, né? Vai lá, tem um espírito. Encarnado ou desencarnado? Mas tem voz que não é de espírito, não. Tem voz que é da produção mental, não tem nada a ver com o espírito. Então, gente, esse é um assunto para um outro dia, talvez, né, Ju? Mas então a loucura é quando me tira fora da realidade. A depressão pode levar à loucura? Pode. Pode.
casos de depressão grave, depressão psicótica, tá bom? Depressão bipolar, que é um outro assunto, pode sim te tirar da realidade. Porque quando você fala louco, você imagina aquele cara na rua jogando pedra, eu sei que você imagina as pessoas, tá? Mas nem sempre tem que jogar jogando pedra na rua. Às vezes ele não consegue, perde a noção do que da vida dele, do que está funcionando, tá? E aí é quando a gente tem, então, vários quadros mentais podem levar, eu estou usando um termo que a gente não usa na psiquiatria, tá? Esse termo não é científico, mas como existe muito na literatura, no linguajar comum, eu estou colocando aqui para a gente discutir, levando à loucura, levando a perder a noção da realidade, tá ok? Então, várias doenças mentais, a gente costuma até brincar entre os colegas psiquiatras, a gente trata doença mental, a gente não trata loucura nesse sentido, certo? Você, os loucos antigamente, e você sabe por que fala louco de pedra? Você sabe por onde veio a origem disso? Antigamente, achavam que as pessoas que perdiam a noção da realidade, em vez de cérebro, tinham uma pedra na cabeça. Tem um quadro, jogar os pés nos outros, não. Entendeu? Um quadro interessante de alguém tentando cortar a cabeça para tirar a pedra, né? E devolver a sanidade novamente. Mas isso é só uma curiosidade para nós. Ok, pessoal? Então, a loucura seria algo nesse sentido que nós vamos evitar. Eu mostrei um tanto de seta aqui, alterações do corpo dando depressão. E origem espiritual, Gabriela? Você não falou nada disso? Muito bem. Então, nesses últimos minutos, nós vamos, eu acredito que todos já têm uma noção muito boa disso, mas que nós vamos então relembrar que, além de todas aquelas origens do corpo, né, nós temos então a origem espiritual dessa doença. Inclusive, dentro do próprio Evangelho, tem essa passagem que é conhecida por muitos, que chama exatamente isso, a melancolia. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então, a sensação de melancolia que aparece na depressão, notem que melancolia não é depressão, mas essa sensação de tristeza, né, de infelicidade, de insatisfação, que de vez em quando aparece, pode aparecer e pode ir embora. O Evangelho traz, muitas vezes, nós, enquanto espíritos, né, saudosos da vida espiritual, presos aqui nesse corpo físico. Eu quis trazer isso para a gente não confundir também. Essa melancolia, que essa sensação pode ser sentida na depressão, mas isso não necessariamente é depressão, tá bom, gente? Tá? Isso pode vir e melhorar espontaneamente. E aí você fala assim, Gabriela, mas peraí, você está falando que tem origem espiritual, mas você falou que é genético? Como é que funciona isso? Se é espiritual, mas está já dentro dos meus genes, como é que... Bom, gente, então, para a gente esclarecer isso, uma vez por todas, né, eu trouxe essa passagem de Viana de Carvalho, doutor do pensamento espírita. Ele fala o seguinte: podemos afirmar que o DNA, na sua estrutura íntima, é um campo de energia na sua mais elevada expressão, exteriorizada pelo perispírito. Olha que fantástico! O nosso DNA, ele é exteriorizado no perispírito. E o nosso perispírito é o conjunto de todas as vivências que nós tivemos em termos de vida espiritual. Não é o resultado disso tudo? Não é o resultado do que você fez, do que você não fez com os seus outros corpos e com esse corpo físico, inclusive? É ou não é? Sim. Muito bem. Então, se isso está no nosso DNA, na nossa história, e está exteriorizado no perispírito, e o perispírito nosso modela o corpo físico, ok? Sim. Então, explica para nós por que muitas vezes essas alterações gênicas nós já trazemos aí problemas de outras vidas. A genética é simplesmente uma expressão disso.
no nosso perispírito. Mas o problema é muitas vezes anterior. E não sou eu que estou falando isso aqui não, Manuel Filomeno de Miranda. Pode passar. O próprio Manuel Filomeno, passa mais por causa do nosso tempo, ele fala, desse modo, gente, Manuel Filomeno, quem quiser, tormentos da obsessão. A depressão, mesmo quando decorre de uma psicogênese bem delineada, foi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, quando você elege um motivo, né? Seja pela hereditariedade, Manuel Filomeno de Miranda, ou pelos fatores psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre no espírito. Gente, quem está doente, se o seu corpo está doente, quem adoeceu primeiro foi o quê? Foi o espírito. A causa profunda da depressão, a alteração é espiritual e se manifesta no corpo físico através daquela doença. Ok? E olha só, ele diz mais. No espírito endividado, estamos lascados mesmo, né, gente? Sim. A coisa é isso aí, é assim mesmo. Todos nós estamos nessa condição que renasce para liberar-se da injunção penosa que se entregou. Não, tadinho de mim. Vou precisar de 3 reencarnações para Rapaz, quantas encarnações? Mas pode ser assim, às vezes para explicar a depressão infantil. Sim, depressão Porque meu filho foi diagnosticado com depressão infantil e assim, minha criança tem 6 anos, a criança de onde ela carregou isso tudo toda com depressão. Exatamente. Igual às vezes a criança que já nasce com asma, você fala, gente, por que essa asma está aqui, né? Bom, a depressão, como qualquer outra doença, ela tem origem no espírito e vai ser manifesta no corpo físico através das alterações que nós vimos aqui hoje. Com mais detalhes, né? Mas que sempre se inicia no espírito. E é por isso que eu digo, meus amigos, para a gente poder encerrar com chave de ouro, que o tratamento médico é importante? Sim. O tratamento medicamentoso é importante nos casos que tem indicação? Com certeza. Mas às vezes é suficiente? Não. E olha que eu estou dizendo isso, hein? Eu prescrevo as medicações, estou dizendo que muitas vezes não vai ser suficiente. Por quê? Gente, porque nós estamos tratando o espírito. Esse espírito precisa de um tratamento médico eficiente, mas ele precisa de um tratamento espiritual. Olha, Gabriela, mas então fala aí como é que é esse tratamento espiritual, porque o físico a gente já entendeu que vai precisar, mas como é que nós vamos fazer o tratamento espiritual? Esse aí a gente já entende melhor, né? Pode passar para nós, só por causa do tempo, Cidinho. Para a gente tratar isso, que os fatores, né, espirituais ligados aos quadros depressivos, clichês mentais, tadinho de mim, eu sou vítima, ninguém gosta de mim, que a gente se coloca tão baixo, tão pequenininho, que a gente sempre espera alguém vir e salvar a gente. Se eu sou tão pequena, eu não sou capaz de me salvar. E aí que está o grande problema. A gente responsabiliza o outro pela nossa melhora. E aí a gente fica numa postura passiva durante a vida. Isso nos atrapalha. Gabriela, eu acho, falando sobre isso aí, muitas pessoas, até a gente mesmo às vezes se pega quando não tem um entendimento ainda, né? Nada na minha vida dá certo, né? Nada na minha vida dá certo. Tudo, né? As pessoas que estão ao meu lado são sempre pessoas ruins, tóxicas. Eu acho que é culpa do oi gordo do meu vizinho. O gordo do vizinho, etc. E obviamente, né, gente, um processo obsessivo de um espírito terceiro influenciando. E às vezes o que a gente percebe? No livro Transtornos Mentais, da Sueli Kaltenschubert, quem tiver interesse, lá tem vários exemplos de pessoas que ela atendia e ela via a presença ou não de espíritos terceiros obsessores ligados àquela pessoa. Espíritos obsessores ou não. Então tinham casos que não havia ali um espírito obsessor, mas havia um processo auto-obsessivo. Auto-obsessivo. Então, a obsessão ela sempre vai estar presente, seja auto-obsessivo ou obsessor terceiro que está piorando, provocando aquela doença. Ok? Piorando ou provocando. Eu noto que quando a
pessoa tem depressão, quando tem algum transtorno, a primeira coisa que é falado é obsessão, né? Está obsediado, está endemoniado, dependendo da linguagem da religião. Mas por que disso? Porque é mais fácil colocar a culpa numa terceira pessoa, que também é mais fácil de retirar e é mais fácil de se explicar. Porque a pessoa se mudar, se transformar é inaceitável. Eu coloco isso um pouquinho assim como, às vezes, um toquezinho de orgulho, entendeu? Eu prefiro mudar... Ou um toquezão, né, Malu? Um toquezão. O outro, tirar aquele espírito obsessor moribundo, ou mudar. Sem contar que quem chamou o obsessor por estar ali com você foi quem? Eu mesmo. Foi você. Então, no final das contas, nós temos que resolver as questões com a gente mesmo. Não tem jeito. No final nós vamos dormir com a gente mesmo. Então, nós precisamos resolver nossos conflitos, as nossas questões íntimas. Por que eu estou até trabalhando isso de maneira mais rápida? Justamente pelo que a Malu fala, né? Muitas vezes, dentro do espiritismo, a gente escuta muito, mas isso aí é obsessor certeiro, né? É espírito obsessor. Bom, se você está considerando que às vezes a pessoa também está se auto-obsediando, você vai estar sempre correto. A grande questão é que a origem da obsessão é sempre naquele, né, que convida os obsessores para estarem junto contigo. Então, o tratamento espiritual é do espírito você. O tratamento desobsessivo, ele vem como complementar ao tratamento. E é essencial. Ótimo. Toda a gente tem oportunidade, a gente indica o tratamento espiritual. Ou o tratamento religioso, quando não faz parte do doutrina espírita, porque ele é importante sim. Tá? Pode passar, porque não vai dar tempo da gente trabalhar isso. Volta rapidinho. Então, eu fiz questão... Volta. Dá para voltar? Isso. Volta. Fiz questão de acrescentar, então, as alterações perispirituais, as obsessões, culpas, atitudes, erros e outros clichês mentais dentro do nosso quadro de origem da depressão. Tá ok? Se a gente fosse pegar um quadro um pouquinho mais completo, seria esse, não aqui. O que fazer, gente? Nós sabemos. Pode passar. Se houver risco de suicídio, pensamento de suicídio, você tem que perguntar. Perguntar, você não está dando ideia para a pessoa, tá? Não existe isso. Você está pensando em se matar? Opa, boa ideia. Não tinha pensado nisso. Isso não existe, tá? Isso aí é um erro, senso comum, tá bom? Nós temos que dar oportunidade para essa pessoa se expressar. Mas aí eu vou resolver o problema da pessoa? Não, você vai pelo menos acolher e indicar onde que ela vai buscar ajuda. Isso já é grande parte do caminho terapêutico, ok? Pode passar, Cidinha. E aí, passa por causa do nosso tempo. Maravilha, pode passar. Para a gente resumir, de repente, além do tratamento médico para cada caso específico, né? Nós vamos contar com o quê? Com a oração, com a reforma íntima, a mudança de ambiente, tá bem? Que às vezes você está indo em ambientes que não propiciam a sua melhora, que só propiciam você repetir o seu padrão de comportamento, né? Então, às vezes, o homem, quando ele está deprimido, que ele fica irritado, que eu disse, ele não é permitido chorar, mas beber pode. Então, ele às vezes desenvolve um alcoolismo secundário a um quadro depressivo, né? E aí, de repente, alguns ambientes que ele frequenta vai favorecer só isso, e não o tratamento de maneira geral. O trabalho no bem, o tratamento desobsessivo, espiritual, a terapia do perdão, né? Que já faz parte, inclusive, dentro dos ramos da psicologia, porque é impossível alguém a gente não machucar ou não ser machucado nessa vida, no estágio que nós estamos, e contar, obviamente, sempre com Cristo, para nortear, não só nos quadros depressivos, mas em todos os transtornos da nossa vida, o Cristo como bandeira, como farol das nossas vidas, ok? Então essa seria a receita prescrita para todos nós nesses casos, né, que a gente precisa de tratamento. Pode passar para esse dia. E para a gente encerrar, pode, eu já tomei quase 10 minutos do tempo. Pode ir até meia-noite. Deve ser a meia-noite. Vou ocupar vocês aqui. A gente vai sair daqui tudo deprimido, assim, com fome, né? A Gabriela perdeu a gente. Para encerrar, então,
eu sinto Bonita essa imagem, hein? o Cristo que, de fato, deve nortear qualquer decisão das nossas vidas, repito, não somente no transtorno depressivo, e que nos diz, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E eu tenho certeza absoluta que com Cristo não é que não teremos fardos, mas que será mais leve e o jugo suave. Eu tenho certeza disso. Que Jesus nos abençoe, que Deus ampare a todos, a casa, o lar de todo mundo aqui, né? Que a gente continue na nossa caminhada. Muito obrigada. Que assim seja.